ácido vem da referência, nossa logomarca é a mosca. Por que que é a mosca? A mosca, o sistema digestivo da mosca é diferente do nosso, né? Ela vomita em cima da comida e ela consegue beber a comida. O nosso é feito totalmente interno, né? Então essa brincadeira de você vomitar e você realmente consumir a informação e tudo. Vem também da antropofagia, vem tudo aquilo que a gente consome e absorve de informação e aí depois a gente joga no muro, joga na tela. A base mesmo assim da criação foi com o Henrique Vildez, e aí depois veio os meninos Rafael, o Jadson, o Léo, e aí a gente fez essa primeira fase. Nessa época foi quando eu conheci Tereza também, mas enfim, a gente estava namorando ela estava ainda entrando na área, conhecendo, e depois foi pro Cefet também, foi quando a gente conviveu mais ainda com essa questão. A gente fez o primeiro laboratório ácido em 2008, vários artistas, ou não artistas, enfim, pessoas de design também fizeram o laboratório e iniciaram um momento legal assim em 2008. E aí foi quando a Tereza também criou o coletivo dela, junto com as meninas, foi o selo coletivo, então a gente ficou trabalhando muito. E aí essa primeira fase do ácido com esse primeiro grupo foi até 2011, até a gente lançou o livro para um complemento dessa fase. Depois Tereza e eu, em 2011, a gente está vindo até agora, em 2016 já. Quando ele começou era Grupo Ácido, e aí a gente resolveu, nessa mudança dos 5 anos, né, quando eu entrei, a gente realmente resolveu mudar por conta que o Project, ele dava uma liberdade da gente trabalhar com várias linguagens, inclusive com a tatuagem. Então assim, o Ácido é um projeto, e esse projeto se desmembra em várias linguagens. E acompanhei o processo do Ácido praticamente todo, todas as exposições eu fui auxiliar de exposição, então meu processo de exposição foi junto com o Ácido. E, enfim, junto com o Roberto também, porque o meu processo de desenho ele foi construído a partir quando eu entrei na faculdade, que aí tinha acesso a fazer os desenhos, e o Roberto sempre meio que me indicava, olha, vê essa referência que eu acho que tem a ver com o que tu tá pesquisando. Então, o meu desenho foi construído muito a partir das referências que o Roberto e eu ia conversando, e até realmente eu definir o que seria uma estética porque eu gostasse, que fosse uma coisa que eu realmente achasse que não era cópia ou... Era uma coisa que eu gostava de fazer, apesar das referências, mas que tinha um traço identificável que era meu. Não uma definição específica, assim, realmente a gente tem muita referência, assim, foi um grupo que sempre foi com essa coisa de muita referência. Cada pessoa tem muita referência, assim, vem com um bolo de coisas e tal, o Henrique, os meninos, Rafael, então, todo mundo teve mas assim, o que eu acho que chegava assim, tem que esse monte, com esse monte, mas aqui tem coisas que são, isso aqui tipo, é unanimidade, todo mundo gosta e tal. Então a gente, principalmente o primeiro ano, tem uma coisa meio com a loucura, Bosch e tal, esse mundo assim. E eu acho que o trânsito maior e mais claro dentro da gente era isso, de ter referências desde uma arte mais pop e contemporânea e tal, com coisas mais clássicas, antigas. A gente nunca teve problema nenhum em transitar nisso. E aí vai jogando, aí o que faz assim, o que eu acho que o ácido também dá liberdade é que às vezes você fica muito preso em uma estética e muita gente tem isso de, não, vou manter essa estética para poder criar reconhecimento e é mais fácil e tal. E a gente meio às vezes chuta o balde sobre isso e a gente pensa realmente em longo prazo e essas conexões às vezes não são tão lineares. Então, na verdade, dentro de um ano, às vezes a gente brinca com ou trabalha e vai colocando para fora várias dessas estéticas e, na verdade, isso se junta num complemento muito maior, assim, do que algo tão cronologicamente pensado, assim. O primeiro trabalho assim, específico que a gente fez junto foi a porta de uma produtora amiga nossa, a Nuvem Produções, que é de Recife. A gente já tinha o nosso trabalho, eu já tinha meu trabalho que era reconhecível, o Roberto, enfim, bem mais tempo do que eu, já tinha o trabalho dele bem reconhecível, não só na arte urbana, mas na arte contemporânea também. E aí a gente resolveu fazer essa porta junto, assim, como experiência, né? Vamos fazer a primeira, a gente fez, mas era uma coisa muito o meu desenho junto com o dele. Assim, a gente não interagia, eu não mexia no desenho dele, nem ele mexia no meu. Aí a gente foi construindo com o tempo. Hoje em dia a gente é muito tranquila essa relação, porque às vezes eu tenho um desenho que às vezes eu não pinto, Roberto escolhe a cor do desenho. E essa é uma grande
confusão pra cabeça da galera, eu acho. Principalmente daqui, assim. A galera fica muito naquela ainda, porque isso é de Tereza, isso é de Robésio. E que, na verdade, o nosso, hoje em dia tá muito mais misturado, assim. A gente vai fazer um painel como foi a Empena do Rio, que foi no Pelo Fal. E aí, o Robésio fez o primeiro traço dele, depois o Robésio riscou o meu e eu fiquei indicando, ver se estava certo embaixo. Então, assim, não tem muito essa... Quando se trabalha coletivo, acho que é muito doação também. Então, existe essa doação do ponto de vista de que Robésio faz um trabalho, eu faço outro, mas como que a gente consegue juntar esses dois sem ferir no sentido do ego, de tipo, ah, não, isso é meu, isso é seu. A gente tem muita coisa guardada, né? E aí muitas vezes vem um improviso geral, total, assim, tipo, de chegar, até por causa do ritmo, às vezes você recebe um convite que você sabe que daqui a 6 meses vai pintar em um lugar, já tem um convite, passagem, não sei o quê, principalmente festivais, às vezes manda já foto do local, você já vai pensando. Mas às vezes não, às vezes agora. E aí você vai fazer, e você... Que a gente fala sempre fala isso, assim, tipo, improviso ensaiado, né? Que é do cinema, isso também, assim, Fellini que falava isso nas entrevistas e tal, que sempre o filme dele era muito louco e a pessoa achava que aquilo ali era muito espontâneo, sempre espontâneo, dizia, você improvisa muito, a gente improvisa, mas a gente ensaia muito antes. E eu acho que é mais ou menos isso, é um improviso, mas você ensaia muito, a gente está sempre vendo muita referência, estudando e desenhando. Então, assim, quando precisa algo que você vai fazer, assim, de realmente que seja espontâneo, é aí que está a carga, assim, já guardada. Quer dizer, o local é que manda o trabalho. Você chega lá, eu vou colocar isso em qualquer lugar que vai dar certo, vai se adequar e acabou. Não, às vezes o local é que, tipo, isso aqui que vai bater com aquilo. Então, a gente não tem um caderno de desenho, a gente tem vários e em cada um às vezes tem alguns estilos diferentes, assim. Então a gente tem essa coisa de meio ir fazendo. A gente pensa realmente de que essa forma de ver o que a gente faz vai ser vista até melhor depois mesmo, assim. No geral, os auxiliares são bem para essa parte mais técnica, mais chão, como a gente chama. Que a gente, por exemplo, a gente faz o risco, mas aí precisa passar um fundo no painel. Ah, isso aqui pinta de branco, isso aqui pinta de não sei o quê, e aí eles vão e fazem isso. A parte de detalhe, de acabamento, é mais eu e Robésio. Então, a gente pintou em Colônia, na Alemanha, era para um festival, Citylix, que eles tinham um horário, era você podia começar às 9 da manhã e terminar às 10, porque a máquina lá fazia muito barulho, era uma máquina, não era elétrica. E aí tinha que terminar às 10, porque 10 na Alemanha você não pode fazer nenhum tipo de barulho. Então a gente tinha esse horário para trabalhar. Então aí, no geral, se a gente puder escolher, a gente trabalha à noite. A gente gosta de trabalhar à noite. Que aí vira à noite e dorme de manhã e começa a trabalhar à tarde. Mas a gente meio que adapta, assim, não tem muito trabalho. Agora que a gente participou do Street River em Belém, que era um projeto para pintar as casas dos ribeirinhos, a gente tinha que acordar 7h30 para sair 8 horas, para pegar o barco, para ir trabalhar cedo. E voltava às 6 da noite. Então, é muito... Cada lugar pede um horário, produção, não sei o quê, mas aqui a gente fazia a nossa própria produção, então a gente meio que organizou os nossos horários a partir do que a gente achava que era melhor, assim. O trabalho que a gente fez no Dragão do Mar, que a gente transformou o Museu de Arte Contemporânea no Elefante, aquilo ali tinha que ser ali, entendeu? A gente pensou todo o esquema para poder criar aquela coisa assim, e muitas vezes é dessa forma, assim, a gente vai vendo, tem vários lugares que a gente já tem meio também, que às vezes você não consegue porque não tem tanto acesso e tal, a gente ainda está batalhando, tem vários trabalhos também de muralismo que a gente está pensando ainda em continuar fazendo e já tem os lugares na cabeça e já tem mais ou menos, não, tem que ser ali para se encaixar daquela forma e tal. E aí a gente vai fazendo, assim, ou intervenções, a gente fez ano passado o trabalho do Fora do Astro, assim, em paralelo do Astro, que é o próprio festival que a gente faz com Além da Rua. Além da gente convidar os artistas e fazer, a gente também pensa em coisas que não só a gente faça, mas até outro artista, né? E aí tem essa relação de você, cara, ó, sempre pensei nisso também, olha isso aqui, cara, e aí, né, vai lá adaptando, e aí é mais a vontade mesmo de fazer essa ação de arte nos lugares e tal, do que você mesmo em fazer lá.
E aí a gente faz muito disso, mas tem essa coisa do site específico, da intervenção mesmo, assim, de apropriação de algo que está ali na sua cabeça. E às vezes vai amadurecendo, né? 1, 2, 3 anos. Durante 2 anos, antes dos 2 anos agora, a gente ficou fazendo muito trabalho aqui. E aí a gente resolveu focar na nossa carreira também de dar uma viajada, de ir pro exterior, coisa que a gente não tinha feito ainda. A primeira vez que a gente foi na Europa foi em 2015 agora, que foi a Ácido Eurotrip. Então a gente fez uma viagem de quase 2 meses, participando a convite de festivais que a gente conseguiu linkar. A gente foi com o fotógrafo amigo, que é o Mário Sabino, da Shot Up, que aí ele acompanhou a gente, o projeto era eu, o Roberto e ele. Então vai sair vídeo, tem fotografia de tudo isso. E aí, mas eu acho que é outro esquema, assim, pintar aqui. Quando a gente voltou pra cá, a gente pintou o North Shop, né, que foi na Bezerra de Menezes, foi um projeto que a gente mandou pra lá, que foi uma ação de 1 mês do North Shop. A gente fez o laboratório ácido, pintou a fachada deles e pintou dentro também e pintou na Domingos Olímpio, né. É outra coisa, assim, e pintar na sua cidade, né, eu acho que tem essa relação muito massa, assim, de você fazer algo pra sua cidade, assim. A gente até postou uma foto e falou assim, pra você, Fortaleza, porque, assim, foi a doação nossa pra cidade. Como os outros trabalhos, a gente faz coisas menores e tal, mas eu acho que esse painel especificamente, a gente se doou muito pra ele, assim. Roberto teve um dia que pintou 24 horas, assim. Então, assim, é uma doação muito grande, assim, as pessoas acham também que às vezes a gente teve 8 dias de pintura. A gente começava 4 da tarde, saía 6 da manhã, então era muito tempo de trabalho, é desgastante, é buzina de carro, é cansativo, mas ao mesmo tempo é o que a gente gosta de fazer, assim. Melhor estar lá na rua do que estar dentro da galeria, sabe, fazendo uma coisinha menor. Prefiro uma coisa maior na rua, onde tem acesso de várias pessoas. Toda expressão de atitude, de demonstrar um sentimento, seja raiva, seja quando você materializa isso com um mínimo elemento plástico, assim, com um mínimo, até mesmo na performance, está pensando também na coisa do corpo, eu acho que isso já, de certa forma, se relaciona com arte, assim. Não diferencio muita coisa, não. Acho que o que eu posso diferenciar é que, isso me agrada mais, isso não me agrada. Mas o que não me agrada não quer dizer que não seja um ato artístico, não. Que é mais, mesmo sendo mais político ou menos político, né? Mas eu acho que está um princípio ali, que é o mesmo princípio de algo que pode ser mais explorado, não, mas está lá. É porque também, assim, não dá para empacotar numa coisa só. Claro. Às vezes é mais fácil, todo pichador, todo artista e ou é arte ou não é arte, e não é tão fácil assim. Realmente é mais complicado, tanto que está aí um monte de estudos sobre um monte de coisa e ninguém chega numa definição comum, porque eu acho que não existe definição comum. É algo que está vivo e que realmente vão ter milhões de patamares ou de pensamentos mesmo sobre a coisa. Então, não fico muito quebrando a cabeça para poder chegar numa definição. Realmente eu tento analisar cada um no momento que está chegando a mim. Assim.